Olá, querida ouvinte da Rádio Vida Nova FM. Estamos começando mais um programa Hora da Família. Momento de oração, reflexão e partilha. Hoje vamos falar sobre uma figura muito especial para a nossa região. O servo de Deus, Lafayette da Costa Coelho, sacerdote que deixou marcas profundas em Santa Maria do Suaçuí, em Água Boa, em São Sebastião do Maranhão e que está em processo de canonização. Neste ano celebramos o 64º ano de sua Páscoa definitiva, em sintonia com o Jubileu da Esperança, com o lema "A Esperança não decepciona". Eu sou o Padre José Adriano, pároco em São Sebastião do Maranhão, e quero convidar você a participar conosco deste programa, que é um aperitivo, digamos assim, para você conhecer um pouco mais sobre a vida do servo de Deus, sua relação com toda a região de Santa Maria, São Sebastião do Maranhão e também cidades vizinhas, e sua importância para toda a nossa Diocese de Guanhães. Além de mim, teremos também a participação de um jovem da cidade de Santa Maria, Cláudio Santos, e do seminarista Warley, que está fazendo seu estágio pastoral comigo em São Sebastião do Maranhão. Convido você nesse momento para iniciar o nosso programa, rezarmos juntos a oração do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Quem foi o servo de Deus Lafayette? Ele nasceu na cidade do Cerro no dia 10 de novembro de 1886 e passou todo o seu tempo de ministério na cidade de Santa Maria do Suaçuí. 44 anos ele viveu em Santa Maria do Suaçuí como padre e morreu nessa mesma cidade no dia 21 de setembro de 1961. Ele é filho de José da Costa Coelho e Júlia Felisbina de Jesus, e da família Coelho emergiu e emerge ainda hoje inúmeras vocações sacerdotais e religiosas. O próprio servo de Deus, Lafayette, teve 2 irmãos também consagrados à igreja, que foi o Monsenhor José da Costa Coelho, do clero de Diamantina, e irmã Apoline Coelho, filha da Caridade de São Vicente de Paulo. Ele foi ordenado sacerdote em Diamantina em 15 de abril de 1917 e desde então, ao longo de 44 anos, exerceu o seu ministério na paróquia de Santa Maria Eterna, cidade Santa Maria do Suaçuí, que compreendia também algumas outras cidades como Água Boa e São Sebastião do Maranhão, que naquele tempo não eram sedes paroquiais. E com a simplicidade que lhe era própria, mas marcado por uma extrema fé, o padre Lafayette cativou e evangelizou gerações de fiéis, sendo nas suas celebrações eucarísticas, seja no seu atendimento pastoral, que lhe era peculiar, em cima de um burro ou uma mulinha, a ir pelas áreas rurais,
ou até mesmo a pé pelas terras do Suaçuí. Conhecido por suas orações e jejuns, o padre Lafayette cativou o povo do Vale do Suaçuí e áreas adjacentes com a sua fé e humildade. Seu carisma pastoral era, sobretudo, a bênção da saúde, que era fonte de prodígios advindos do servo de Deus ainda em vida, como constam em muitos dos relatos dos fiéis que ainda vivem em Santa Maria do Suaçuí. As pessoas vinham de longe para receber a bênção do padre Lafayette. O Santo Cônego, como muitas vezes ele é chamado pelo povo, sempre tinha uma palavra de reconciliação, apaziguando as situações de brigas, desavenças, contendas que ocorriam na cidade. Era e ainda é a referência da cidade. Ele tinha autoridade sobre as autoridades, da cidade de Santa Maria. Mas o que é um servo de Deus? A gente chama o Cônego Lafayette de servo de Deus Lafayette da Costa Coelho, que é o nome que é colocado na causa, Depois o Claudinho ele vai explicar melhor esses títulos que uma pessoa recebe quando está em processo de canonização. Mas a gente chama de servo de Deus porque ele está nesse início do processo de canonização. Está nessa primeira fase ainda. A pessoa recebe este título quando se abre a investigação oficial sobre a sua vida e virtudes, marcando a primeira etapa para a santidade. O servo de Deus, o Cônego Lafayette, ele deu um grande testemunho de santidade. Podemos dizer que ele tinha uma inteligência espiritual muito bem aguçada na sua dedicação aos pobres, à família, à comunidade. É um homem de doação, um homem de paciência, que exercia com misericórdia os sacramentos que ele fazia, tanto do batismo, quanto sacramentos da confissão, sacramentos da unção dos enfermos. Tudo era feito com muita misericórdia no coração, exercendo ou demonstrando melhor, a misericórdia do próprio coração de Jesus. Uma grande devoção a Nossa Senhora das Dores, talvez por causa do próprio sofrimento que ele mesmo passava e que dedicava esse sofrimento como um exercício de purificação do seu próprio coração e também em nome dos fiéis para os quais ele tinha o seu ministério, ele exercia o seu ministério. Na véspera das primeiras sextas-feiras, ele atendia confissões na matriz até às 23 horas, conforme diz um relato de Dona Madalena, que era encarregada dos serviços da casa na época, e ela contou que o vigário rezava o breviário até os últimos dias de sua vida. E certa vez ele deixou o livro de orações, o breviário, cair no chão, e ela então o aconselhou a deixar de rezá-lo e ouviu como resposta: minha filha, desde a ordenação sacerdotal, nunca deixei de rezar o breviário. E até hoje, o exemplo do Cônego Lafayette inspira as famílias a viverem na fé, na esperança e na oração. A sua dedicação aos enfermos, que era extraordinária. E hoje são muitos os jovens, adolescentes, crianças
que tenha devoção ao servo de Deus. Claro que não o conheceram, mas por causa de seus bisavós, seus avós ou seus pais, experimentam essa alegria de crer que Deus agia através daquele homem. Portanto, a força da fé de Cônego Lafayette ainda inspira, né, as famílias do nosso tempo. E eu gostaria também de, ainda nesse bloco, deixar um depoimento, né? Um depoimento de alguém diante de milhares de depoimentos que existem, de graças alcançadas pela intercessão do servo de Deus, né? Nós temos esse que eu vou ler aqui para vocês. Eu tive um entupimento grave de uma veia na perna e o médico havia indicado uma cirurgia, mas por problemas cardíacos não tive coragem de realizá-la. Em setembro de 2010, na semana do jubileu do Cônego Lafayette, eu sentia muitas dores, febre, estava acamada e não havia remédios que aliviasse a minha dor. O meu filho sugeriu que fôssemos em Santa Maria do Suaçuí pedir ao Santo Cônego a cura. E eu disse a meu filho: ó, meu filho, santo de casa não faz milagres. Mas o meu filho, que era muito devoto do Santo Cônego, insistiu. E juntos fizemos uma longa viagem de ônibus de Curvelo a Belo Horizonte e de Belo Horizonte a Santa Maria, chegando ao Santuário do Cônego às 5 horas da manhã, no dia 21 de setembro de 2010, para participarmos da primeira missa. A missa ainda estava sendo celebrada quando caiu uma chuva fina. Ouvi algumas pessoas que estavam ao meu lado dizendo: isso é chuva de graças. Após a missa, eu fui ao túmulo do Cônego Lafayette e pedi a cura para a minha doença e fiz algumas fotos para trazer como recordação. Ao sair do santuário, me senti aliviada. As dores haviam desaparecido. Então, permaneci todo o dia no santuário e participei de todas as missas e do encerramento do jubileu. Às 22 horas, retornei de ônibus para minha cidade e até hoje não senti mais dores, não precisei tomar nenhum medicamento e nem voltei mais ao médico. Este é o milagre de Deus, por intercessão do Santo Cônego Lafayette. Este ano, dia 21 de setembro de 2014, ainda continua o relato, 4 anos após a cura da minha doença, tive a oportunidade de voltar no Santuário do Cônego em Santa Maria do Suaçuí para agradecer a Deus e ao Santo Cônego a graça recebida. Agradeço de coração ao padre Lucimar e à sua família, que me acolheram com carinho em sua casa. O meu agradecimento ao povo de Santa Maria pelo carinho com o nosso Santo Cônego e pelo entusiasmo na realização do jubileu. Aos romeiros e devotos do Santo Cônego, eu deixo algumas palavrinhas. Eu sou testemunha de que, no jubileu do Santo Cônego, cai chuva de bênçãos do céu para todos que têm fé. Muito bem, esse foi um testemunho dado, né, no ano de 2014, de uma graça recebida, alcançada, né, 4 anos antes dessa data, e que a pessoa relata, né, a sua experiência de fé, a sua experiência de encontro com essa graça através da intercessão do Cônego Lafayette, né, que já estava com a causa de beatificação iniciada, né, então, portanto, já era servo de Deus. O servo de Deus não era nenhum homem ambicioso para ser destaque na diocese
ou na sociedade. Era apenas um homem apaixonado pelo seu dever, pelo seu ofício, e que entendia que a santidade era um exercício de cada dia. Não tem como ser santo sem se dedicar a todo momento na causa de Deus, entendendo que a causa de Deus passa pelas necessidades do povo, dos fiéis. Não sei se ele era um intelectual, ou se era um excelente orador que tinha o domínio das multidões, mas era com certeza um homem de sacrifícios. Além do sacrifício da missa que ele celebrava, tinha os seus próprios sacrifícios de cada dia. Ele entendia que o seu ser pertencia a Deus e a mais ninguém, nem a ele mesmo. Era o mistério de Deus revelado nas palavras, no olhar e nos gestos de um homem simples, de sorriso sereno, de corpo franzino, mas de coração santo, que o povo via ainda em vida. Ele, como todos os outros homens, sujeito ao pecado, mas deixou que Deus tomasse conta de si e fizesse nele a sua vontade divina. Esse era o cônego Lafayette, hoje servo de Deus, Lafayette da Costa Coelho. Eu quero então terminar esse primeiro bloco do nosso programa ouvindo com vocês uma música feita pelo cantor Johnny Mendes. Tem várias músicas católicas, é um cantor que já cantou com o Padre Zezinho, né, com o trio Ir ao Povo e outros cantores aí de renome, né, da Igreja Católica, e que fez essa música especialmente para homenagear o servo de Deus Lafayette da Costa Coelho. Então nós vamos ouvir essa música, Incansável Missionário, com Johnny Mendes. Depois nós voltaremos para o segundo bloco do nosso programa Hora da Família. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Hora da Família de hoje. Hoje especial sobre o cônego Lafayette, o servo de Deus Lafayette da Costa Coelho. E nesse segundo bloco, nós vamos ouvir a palavra de um convidado para o programa de hoje. Ele é de Santa Maria do Suaçuí, o Cláudio Santos, mais conhecido como Claudinho, jovem participante ativo da comunidade e que nos brinda com sua presença e sua palavra sobre a festa do servo de Deus que está sendo realizada em Santa Maria do Suaçuí, também a forte relação do cônego com a comunidade santamariense. Vamos então ouvir. Olá, Claudinho, seja bem-vindo ao programa Hora da Família. Bom dia, caríssimos amigos, caríssimos irmãos, ouvintes da Rádio Vida Nova FM de Guanhães para o Mundo, ligados aqui no programa Hora da Família. Eu sou Cláudio Santos, da paróquia de Santa Maria Eterna, Santa Maria do Suaçuí. E hoje vou ter a honra de estar aqui na casa de vocês, na família de cada um, para falar sobre a festa da Páscoa do servo de Deus Lafayette da Costa Coelho. Lafayette da Costa Coelho nasceu na cidade do Cerro em 10 de novembro de 1886. Ele foi um sacerdote católico pertencente ao clero de Diamantina. Foi ordenado em 15 de abril de 1917. Desde que foi ordenado, ele assumiu o seu ministério pastoral, seu ministério sacerdotal, na paróquia de Santa Maria Eterna, na cidade de Santa Maria do Suaçuí, falecendo no dia 21 de setembro de 1961. Essa data, 21 de setembro, ela é muito importante para a gente, né? É onde a gente celebra hoje a memória deste grande homem, né? Viveu na paróquia de Santa Maria Eterna, servindo, né, ao povo, servindo a Deus, por 44 anos. Ele faleceu com 75 anos de idade. Já mais recente, no dia 13 de novembro do ano de 2000,
A Santa Sé autorizou o então bispo diocesano de Goiânia, Dom Manuel Messias de Oliveira, a iniciar o processo de beatificação do servo de Deus. Então, a partir daquela fama de santidade que Lafayette tinha, de seus milagres, de suas graças, muitos ainda em vida, de ser uma pessoa muito direita com as coisas de Deus, assim, excepcionalmente apaixonado pelas coisas de Deus, houve essa monção, e a partir de 3 de novembro de 2000, a Santa Sé autorizou. E foi solenemente iniciado este processo no dia 24 de junho de 2001. Aí foi se nomeando um tribunal eclesiástico diocesano e o postulador da causa de beatificação, que são ali processos, são entidades próprias para este processo de beatificação, consequentemente de canonização. E muita gente conhece Lafayette pelo título Cônego Lafayette, na devoção popular chamam Santo Cônego Lafayette, coisa que hoje a gente já entende que não se usa este termo na causa de beatificação, o tratamos de servo de Deus Lafayette da Costa Coelho, assim é orientado pelo Vaticano, é orientado por Roma, mas vamos entender um pouco o que é esse termo cônego. Cônego era um título aos padres que pertenciam a um cabido, uma espécie de um conselho de padres que estavam ali para ajudar o bispo no que fosse necessário. Hoje a gente conhece, por exemplo, o conselho presbiteral, o conselho de pastoral é algo similar que foi suprimido. Hoje em dia não é muito comum se usar esse título de cônego. Na época dele era muito comum. Então ele também atuava não só no seu zelo pastoral, a sua presença, o seu cheiro de pastor na comunidade paroquial, nas zonas rurais, mas também prestando o seu serviço, prestando o seu ministério junto ao bispo diocesano de Diamantina. E quem de fato foi Lafayette, o cônego Lafayette, hoje o nosso servo de Deus Lafayette? Pai e pastor, aquele que ama, aquele que amou, aquele que servia ao povo de Deus, servia a Deus diretamente, exercendo o seu ministério sacerdotal com muito carinho, com muita fé, com muita esperança, servindo de exemplo não somente para padres, para religiosos, mas também para todo o povo de Deus. É uma imagem de Deus no meio de nós. Quando se fala do servo de Deus Lafayette, se fala de Deus, uma pessoa que nos lembra e uma pessoa que nos leva a Deus. E como que foi, como se deu essa caminhada pastoral, esse ministério sacerdotal do servo de Deus Lafayette, então cônego Lafayette, na paróquia de Santa Maria Eterna. Na época ela era bem mais extensa, a atividade pastoral, atendendo comunidades que hoje já são municípios, com extensa realidade rural. Ele era muito conhecido pela sua dedicação de ir na mais longínqua comunidade, com os recursos da época, montado na sua mulinha, sua famosa mulinha, para servir ao povo de Deus, seja para celebrar a Eucaristia, seja para a unção dos enfermos, para levar o viático, atender os doentes e o que se viesse fazer necessário da parte do povo de Deus. Esse zelo, essa dedicação pastoral foi uma marca muito forte. Ainda assim, uma vida de sacrifícios, uma vida de abstinência, uma vida de penitência, sempre fazendo jejuns, sempre deixando de fazer aquilo que gostava, oferecendo pela Santa Igreja, oferecendo pelos enfermos, pelas almas. Se abstia muitas das vezes de dormir na sua cama. Já era uma cama muito simples, que hoje se encontra no Museu da Vida do Servo de Deus. Muitas vezes dormia no chão, oferecendo aquele desconforto, oferecendo pela santificação das almas. Outra marca muito importante que até hoje rogamos, pedimos fielmente a sua intercessão é a bênção da saúde. Há relatos que ainda em vida o cônego Lafayette, o servo de Deus Lafayette, ele concedia a bênção da saúde. Nós, conhecendo a cidade, muitas pessoas mais antigas relatam que foram batizadas, fizeram a primeira Eucaristia e até alguns vivos hoje casados, teve o casamento assistido pelo cônego Lafayette, até então cônego Lafayette. E todo mundo conta
Às vezes chegava, por exemplo, uma mãe com a criança num estado debilitado de saúde. O cônego olhava, abençoava aquela criança e falava: Mãe, pode ir em paz, que Nossa Senhora vai cuidar. Quando ele já sentia, pela ação do Espírito Santo, que aquela situação não tinha muito jeito, era comum ele falar: olha, mãe, vai para casa, reza, mas Nossa Senhora vai cuidar dele lá no céu. Era um jeito carinhoso também de confortar, né? As condições médicas bem mais difíceis na época. Então, até hoje rogamos, né, nas festividades, rogamos no momento de perigo a bênção da saúde, né, do nosso servo de Deus, Lafayette, né, o cônego Lafayette. E todos esses pontos, essas características principais da vida do cônego Lafayette, o servo de Deus Lafayette, não marcam somente uma figura histórica, uma pessoa muito conhecida, né? Tem bustos, tem homenagens nas praças da cidade, de outras cidades, mas finda principalmente a figura de um homem de fé e de esperança, de uma pessoa que acredita em Deus e uma pessoa que até hoje nos leva a Deus através do seu testemunho, através da sua vida de oração, sua vida de sacrifício e a sua esperança em Deus. Como eu disse, hoje em dia não se usa mais o termo cônego Lafayette, mas sim servo de Deus, né? Através daquele processo aberto solenemente lá em 2001. E o que quer dizer isso, servo de Deus? Justamente este processo de beatificação, esse processo de canonização que foi aberto através do bispo diocesano, foi aberto em Roma também, né? São vários trâmites que, num resumo, é fazer uma investigação, trazer provas da santidade deste sacerdote, né? Para as nossas comunidades, para quem conviveu com o cônego Lafayette, ele é de fato santo. Acreditamos na santidade, no exemplo, na vivência. Porém, a obediência nos leva a entender que a igreja tem que nos dar essa autorização. E depois que a igreja bate o martelo quanto a essa santidade, através de seus estudos minuciosos, com médicos, com peritos, com historiadores, em vários contextos, após ela afirmar é santo, não há nenhuma contestação, nem de fé, nem de ciência, que essa pessoa não seja santa. Então é esse o processo que tramita. Né? E qual, dentro dessas fases, onde se encontra atualmente a situação do servo de Deus Lafayette? Pois bem, encontra-se na fase romana, né? A positio, que é como se fosse uma biografia sagrada, contando as virtudes heróicas, né? A atividade do servo de Deus, está concluída. Está previsto para o mês de março de 2026 a Congregação para a Causa dos Santos reconhecer, né, ler essa positio, fazer um outro veredito sobre esse dossiê e transferir ao Santo Padre, o Papa, que aí, aprovando, né, acolhendo tudo que está ali, estando tudo de acordo, ele vai ser declarado venerável. Ou seja, venerável é aquela pessoa que tem ali virtudes heróicas, né, tem um exemplo de fé constatado. E o próximo passo, né, o nosso próximo almejo, será, de fato, a beatificação, que é necessário um milagre reconhecido. Como reconhecer um milagre? Hoje em dia, entre vários estudos, basicamente aquilo que a ciência não consegue explicar. Na realidade do servo de Deus, geralmente é algo relacionado à saúde, né? Alguma situação médica ali, uma situação clínica que para os médicos, para a ciência, para a medicina é impossível e que acontece e deve ser constatado, deve ser aferido por médicos, por profissionais, por estudiosos, enfim. Aferido que aquele acontecido em questão, né, que tanto rezamos, tanto pedimos a intercessão, ele não tem explicação a não ser milagre. Daí ele é declarado beato. E mais à frente é o último passo, a canonização. Será declarado santo, que parte de um milagre do beato, um milagre já atribuído ao beato. Não algo mais antigo, mas assim que foi beatificado, ele concede, ele intercede um milagre e esse milagre leva à canonização. E como eu já falei, a importância desse dia 21 de setembro. Ocorre todos os anos
né, o novenário e a festa da Páscoa do Servo de Deus Lafayette da Costa Coelho. Este ano de 2025, celebramos o 64º, a festa de número 64, da passagem, né, do Servo de Deus para junto do Pai. Acontece de 12 a 20 de setembro, uma novena, intercedendo a Trindade Santa, né, para que seja reconhecido, seja beatificado. E dia 21, marcando a sua Páscoa, o seu falecimento, é a grande festividade, onde temos, né, a missa solene com a presença do Senhor Bispo. E nesse novenário acontece a reza da novena, a intercessão, né, a Eucaristia, a Santa Missa e também relatos de graças alcançadas por várias pessoas de Santa Maria, de região e de outros lugares do país, inclusive, que vão dar o seu testemunho de fé. Né? Então, o ansejo por essa festa na comunidade paroquial de Santa Maria Eterna, ele é especialmente religioso, mas também social. Né? Várias famílias se encontram para estar rezando juntas, né? Pessoas suaçuienses que moram em outros estados do Brasil e suaçuienses até que moram no exterior, vêm para a sua terra natal para prestigiar, para rezar junto da sua família, junto de seus pais, junto de suas raízes, rezar, né, pedindo a intercessão do Servo de Deus Lafayette. Ainda assim, né, nas cidades próximas a Santa Maria, em especial São Sebastião do Maranhão, onde o Servo de Deus também exerceu fielmente seu ministério, as pessoas fazem romarias, trazem ônibus, né, e até caminhadas, né, de extensas horas, né, de certos lugares até dias as pessoas vêm a pé como uma forma de penitência e gratidão por alguma graça, né, recebida, concedida pela intercessão do Servo de Deus. E nesses últimos anos pós-pandemia, intensificou-se também a oração pelas mídias sociais, pela internet, que acarretou na expansão dessa devoção do Servo de Deus, né, contando todos os dias esse novenário, essas festas, com milhares de pessoas presentes na praça do Santuário São Miguel, milhares de pessoas, e também milhares de pessoas pelos meios virtuais, pela internet, que acompanham as lives, a animação, o momento de oração, a missa, enfim, né, essa devoção cada dia mais se espalhando por todo mundo, pode-se dizer, né? O que está na internet está no mundo. E após conhecer mais um pouco sobre a vida do Servo de Deus Lafayette da Costa Coelho, você pode estar se perguntando que coisa bacana que temos, né, na nossa realidade de diocese e como eu posso ajudar nisso. Às vezes você está se perguntando aí na sua casa. O primeiro ponto é o mais importante, é a oração. Né? É uma causa, é uma situação que precisa de muita oração, de muito engajamento, né? Não só das pessoas que estão próximas, mas de todo mundo que conhece essa causa desse santo, né? Tem essa intenção. Rezem muito a Deus, peçam muito a intercessão do Servo de Deus Lafayette da Costa Coelho. O segundo passo é a divulgação, né? A partir desse programa maravilhoso de hoje, né? Fale para o seu vizinho, fale para um amigo, mande falando sobre para uma pessoa que você conhece em outro estado, né? Existem os meios de comunicação oficiais, a PASCOM da Paróquia Santa Maria Eterna, também pode entrar em contato com os meios aqui da Diocese para estar acompanhando todos os dias essas missas, né? Você que não pode vir presencialmente, mas entre lá no YouTube, Paróquia Santa Maria Eterna, que tem a live, tem a celebração da Santa Missa. E ainda mais, nós temos, né, na paróquia, durante todo o ano, os momentos de peregrinação também, né, o momento de fazer a caravana. Todo quarto domingo do mês é oferecida uma missa lá no santuário pelos romeiros, pelos devotos do Servo de Deus. Então organize com seu padre na sua paróquia, fala: olha, padre, escutei o programa, muito interessante a vida desse sacerdote, vamos conhecer de perto, né? O seu padre vai entrar em contato com a organização, né? E vamos receber com muita alegria, né? Todo quarto domingo do mês, né? Durante todos os meses do ano. E em especial fazer sua caravana em setembro, né? É muito importante, organiza seu ônibus, sua caminhada, o seu grupo,
né, de oração, de reza, para vir prestigiar, para vir conhecer mais, para sentir esse cheiro de santidade do servo de Deus, né? E o quarto passo é algo que precisa-se muito, como eu citei, né, os processos que correm com médicos, com cientistas, com estudiosos, né, ocorrem lá em Roma, as perícias, né, você vindo, você pode buscar fazer sua doação, né, ter essa caridade para o custeio da causa, né, que aqui no Brasil a gente trabalha, programa em real e tem que ir para o Vaticano, tem que ir em euro, né, então é muito importante, né, contamos também com a caridade, com a oferta de cada um, né, dentro da condição de cada um. E essa realidade de caravanas nos traz muito o que vivemos, né, no mundo inteiro, o Jubileu da Esperança. O Jubileu da Esperança é algo sublimemente cotidiano na vida dos devotos do servo de Deus, né? Este homem que com sua vida não só pregou, mas deu exemplos de esperança, confiança e ação de Deus. Em cada conselho, em cada sermão, em cada bênção, em cada sacramento celebrado, ele foi um sacerdote configurado ao Sagrado Coração de Jesus, que deixou para todos nós esse desejo pelas coisas de Deus, esse desejo de santidade. Né? Então eu vou me despedindo aqui, né, desejando que cada um de você que cedeu o seu espaço na sua casa para estar escutando, busque mais, ficar mais próximo deste nosso servo de Deus, essa realidade da nossa diocese. Né? Ficaremos muito felizes em recebê-los em Santa Maria do Suaçuí e que Deus abençoe a cada um de vocês. Muito obrigado, Claudinho, pela sua exposição, nos ajudando a entender melhor a relação do servo de Deus com a comunidade de Santa Maria. E agora vamos ouvir o seminarista Warley, que fará uma reflexão sobre o tema da festa deste ano. Sabemos que o tema da festa está ligado ao Jubileu da Esperança, que traz como lema "A esperança não decepciona", que é um trecho tirado da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículos de 1 a 5. E ele então fará uma reflexão, né, ligando esse texto bíblico à vida do servo de Deus, Lafayette da Costa Coelho. Olá, seminarista Warley, seja bem-vindo ao programa Hora da Família. Com você, a palavra. Obrigado, Padre José Adriano, por me acolher aqui na Rádio Vida Nova FM. Na oportunidade também eu quero te agradecer pela amizade e carinho de sempre e pela oportunidade de caminhar junto também com o senhor lá na paróquia São Sebastião do Maranhão, onde estou realizando o meu estágio pastoral. É uma felicidade imensa estar aqui no programa Hora da Família. A vocês, queridos ouvintes, é sempre uma alegria estar com você e sua família neste momento especial de oração, partilha e espiritualidade. Nesse programa que é especial, falamos sobre o servo de Deus, Cônego Lafayette da Costa Coelho. Se você está com a sua Bíblia aí, abra em Romanos 5, capítulo 5, versículo 5, para que possamos ler juntos. Queridos ouvintes, estamos vivendo um tempo muito especial na vida da igreja. O ano jubilar da esperança. Um jubileu é sempre uma oportunidade de renovação, de graça, de recomeço. E neste ano, o Papa nos convida a olhar para o futuro com os olhos na fé e não desanimarmos diante das dificuldades, mas precisamos confiarmos firmemente que Deus caminha conosco. E a palavra de Deus nos recorda algo muito bonito, belíssimo, lá em Romanos 5, vai nos dizer assim: a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Essa pequena frase de São Paulo resume a certeza de quem crê,
de cada um que cremos. Quando colocamos nossa esperança em Deus, não seremos confundidos. Meus amados irmãos, para que a esperança não fique apenas em palavras, ela precisa se encarnar na vida. E hoje eu quero convidar você, queridos ouvintes, a olhar para o testemunho de um sacerdote que viveu aqui entre nós, em nossa região, e que a igreja já reconhece como servo de Deus, o Cônego Lafayette. Quero apontar 4 pontos para vocês. Eu preparei 4 pontos. O primeiro ponto, a esperança que se aprende desde cedo. O Cônego Lafayette, ele nasceu em 1986, lá no Cerro, numa família profundamente religiosa. Ele cresceu no seio de um lar simples, mas cheio de presença de Deus. Desde pequeno, ele já demonstrava o amor pela oração, pela vida na fé. Vejam, irmãos, a esperança começa a ser cultivada em casa. É aí, dentro da família, que aprendemos a rezar, a acreditar em Deus, a confiar que Ele cuida de nós. No seminário, ele destacou pela sua disciplina, pela sua inteligência e pela piedade. Mas o que mais chamava a atenção não era apenas o saber, e sim a fé viva que ele carregava. Quando ele foi ordenado padre, lá em 1917, ele não imaginava que a vida dele seria um grande farol na esperança para tanta gente que conheceu o Cônego. O segundo ponto que eu destaco é a esperança que se faz serviço. Logo após a sua ordenação, ele foi enviado para Santa Maria do Suaçuí, onde eu me alegro muito por aquela cidade. Fiquei 3 meses lá, junto com o padre Dilto, e foi uma experiência fantástica. E lá nessa cidade, o Cônego ficou e permaneceu por 40 anos pastoreando como pastor. E ali ele mostrou o que significa viver a esperança cristã. O Cônego, ele não esperava apenas que as pessoas viessem até a igreja, ele ia até as casas, ele visitava os doentes, ele atendia longas e horas confissões, ele acompanhava as famílias com carinho de pai. Ele era um pastor presente que enxergava o rosto de cada pessoa, o próprio Cristo. Quantas vezes, meus irmãos, o povo sofrido, marcado pela pobreza, pelas dores e incertezas, encontrava nele a palavra de consolo, um gesto de esperança. Ele acreditava firmemente que ninguém deveria se sentir abandonado por Deus. Essa era a sua missão. Fazer com que todos soubessem que Deus está perto, que Deus não abandona, que Deus cuida de cada um de nós. E o terceiro ponto, a esperança que fortalece as famílias. Um aspecto muito bonito da vida do Cônego Lafayette era a sua atenção especial às famílias. Ele dizia que a paróquia era como uma grande família e que cada lar deveria ser também uma pequena igreja. Ele incentivava a oração diária, o respeito entre os esposos, a educação cristã dos filhos. Ele sabia que as famílias fortes, a igreja também enfraquece. Por isso, queridos irmãos, o ano jubilar da esperança, nós somos chamados a olhar para nossas casas e perguntar: será que temos cultivado a fé em família? Será que estamos juntos? Será que buscamos a reconciliação, o perdão, o amor dentro do nosso lar?
Se queremos ser homens e mulheres de esperança, precisamos, meus irmãos, começar dentro de nossas casas. O quarto ponto e o último ponto, eu já começo a encerrar. A esperança que não decepciona. O cônego viveu sua vida inteira com simplicidade e entrega. Ele morreu em 1961, mas ele não deixou apenas lembranças, ele deixou um legado de santidade. Tanto que hoje a igreja reconhece como servo de Deus e estuda a sua vida para que, quem sabe, um dia elevá-los ao altares. Seu túmulo na matriz, lá no santuário de Santa Maria do Suaçuí, se tornou um lugar de oração, de peregrinação. E isso mostra que a esperança não morre com a morte. A esperança gera frutos que atravessam gerações e gerações. Ainda hoje, muitos vão lá rezar em seu túmulo e saem de lá renovados, confiando mais em Deus. Irmãos e irmãs, queridos ouvintes, o exemplo de Cônego Lafayette nos ensina que a santidade não está distante. Não é preciso fazer coisas grandiosas, mas ser fiel todos os dias, na oração, no serviço aos irmãos, na vida da família, na atenção aos mais pobres. Se queremos viver bem esse ano jubilar da esperança, precisamos aprender com ele a sermos homens e mulheres de fé viva, que não se deixem abalar pelas dificuldades, mas confiam no Senhor. A esperança cristã, meus irmãos e ouvintes, não é esperar sentado que algo aconteça. É trabalhar, é lutar, é rezar, é perseverar, meus irmãos e minhas irmãs, acreditando que Deus está conosco. Foi isso que o cônego fez. E é isso que nós também somos chamados a fazer. Por isso, nesse ano jubilar, queridos irmãos e minhas irmãs, queridos ouvintes, nesse ano jubilar da esperança, que possamos pedir a Deus a graça de viver como viveu o servo de Deus, o cônego Lafayette. Simples, humilde, cheio de amor à Eucaristia, amor à Nossa Senhora, amor às famílias e amor aos pobres. Que cada um de nós seja também um sinal de esperança no mundo. No nosso lar, lá no nosso trabalho, lá na nossa comunidade, aonde for, que as pessoas, ao olharem para nós, sintam-se mais próximo de Deus. E que possamos repetir com o coração cheio de fé: a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, falando um pouquinho desse grande homem, o cônego Lafayette. Deus abençoe vocês. Um grande abraço. Muito obrigado, Warley, pela sua maravilhosa reflexão. Será uma satisfação tê-lo novamente conosco, partilhando essas palavras de vida e de esperança. Querido e querida ouvinte, estamos chegando ao quarto e último bloco do programa Hora da Família de hoje. Lembramos que neste domingo, dia 21, celebramos a missa da festa do Servo de Deus. É claro que celebramos a missa própria do dia 25º domingo do tempo comum, já que não existe uma liturgia própria do Servo de Deus, Lafayette, porque ele ainda não está canonizado pela Igreja. A festa sempre acontece no ádrio do santuário, é o santuário São Miguel, não é santuário Cônego Lafayette ainda, né, que não pode ainda ter um santuário com o seu nome, porque ele ainda não é canonizado, né? Depois, aí sim poderá, bem como ter uma liturgia, né, própria para celebrar o seu dia, a sua memória. Mas enquanto isso não acontece, a gente reza
por essa intenção. Somente depois teremos possibilidade de ter uma liturgia com orações próprias em memória dele, como beato, depois como santo, reconhecido pela Igreja. Ou seja, a gente une nossas orações pessoais com a oração da Igreja pela causa da beatificação e canonização do servo de Deus. Bem, meus irmãos e irmãs, este programa foi um aperitivo, como disse no início, para que você conheça um pouco mais sobre a movimentação diocesana em torno da causa da santidade. Ao pedirmos por ele, o servo de Deus, pedimos por todos nós, rezamos por todos nós. Rezamos pelas nossas famílias, pelos padres, por todos aqueles que conhecem e que conhecerão a santidade do nosso querido servo de Deus, Lafayette da Costa Coelho, carinhosamente chamado pelo povo de Santo Cônego. Hoje eu trabalho em São Sebastião do Maranhão e vejo o quanto a influência do Cônego Lafayette é presente naquele local. Apesar de que a maioria das pessoas que lá residem hoje não conhecem e não se lembrem dele, a devoção a ele é muito forte. Muita gente vai para Santa Maria na ocasião da festa, vai de ônibus, vai a pé, tem uma caminhada que é feita de São Sebastião do Maranhão, começa à noite, no dia 20, passa a madrugada inteira na estrada até chegar para a missa das 5h30, que é a primeira missa do dia 21, e o povo está lá, presente. Então vai muita gente de ônibus, vai muita gente a pé, como já falei, vai gente também a cavalo, tem uma cavalgada bonita que junta muitas pessoas para prestar essa homenagem ao servo de Deus nesse dia 21, e passam aí as madrugadas na estrada. E ao longo da novena, muita gente também participa, vai com seus automóveis para participar da novena e volta para casa para os afazeres do dia seguinte. Então, São Sebastião do Maranhão fazia parte da rota de missão do Cônego, E essa devoção se deve ao fato do Cônego ter atendido o município de São Sebastião do Maranhão antes de ser paróquia. Fazia parte da paróquia de Santa Maria do Suaçuí. E ele atendia aquela região, também Água Boa, e onde ele passou, ele deixou sua marca de austeridade, simplicidade e santidade. Além, é claro, dos testemunhos, milhares de testemunhos de milagres, curas, e sinais maravilhosos que através dele aconteceram. Então, meus irmãos, minhas irmãs, vamos ao final desse programa rezar. Nós rezamos no início, e agora também chegando ao final, vamos rezar pelas famílias, rezar por cada um de nós, colocar no coração de Deus todas as famílias que estão acompanhando conosco esse programa, você que está acompanhando agora esse programa, reze pela sua família comigo. Senhor Deus, Pai de amor e bondade, nós vos entregamos todas as famílias. Em meio às lutas e dificuldades da vida, concedei que a esperança seja sempre a força que as sustenta, para que nunca desanimem diante das provações. Que vossa graça ilumine os lares, renove o diálogo, o respeito e a união, e faça florescer a fé que consola e fortalece. Protegei, Senhor, cada pai, cada mãe, cada filho e filha, para que, unidos em vosso amor, sejam testemunhas de confiança, de solidariedade e de paz. Maria, Mãe da Sagrada Família, intercedei por nós
e ensinai-nos a perseverar, para que, firmes na esperança, alcancemos a plenitude da vida em Cristo Jesus, vosso Filho, que convosco vive e reina para sempre. Amém. Aflita vos vejo, Senhora, aflita aos pés da cruz. Aflito me vejo agora. Valei-me, Nossa Senhora, valei-me, Mãe de Jesus. Amém. Essa oração era rezada pelo Cônego Lafayette, né? Ele ensinou ao povo, e hoje, durante a novena e outros dias também de celebrações em Santa Maria do Suaçuí, reza-se muito essa oração, né? Essa oração que recorre à Mãe de Deus no momento de aflição. O servo de Deus, Lafayette da Costa Coelho, nos ensina que a esperança cristã é luz que nunca se apaga. Que possamos seguir seu exemplo, vivendo com fé, esperança e amor. Que Deus abençoe todas as famílias, que Deus abençoe o seu lar. Todas as pessoas que estão nos acompanhando sejam tocadas e abençoadas por Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós ficamos por aqui agradecendo a organização do programa Hora da Família, pelo convite. Agradeço também, aos convidados aí, o Cláudio e o Arley, que participaram comigo deste programa, e a você, que acompanha a Rádio Vida Nova FM. No próximo sábado poderá ouvir novamente o programa Hora da Família, que trará certamente um tema importante para a nossa vida, para a nossa reflexão. Fique com Deus e até uma próxima oportunidade. A partir deste momento, nós estaremos falando ao vivo por telefone com o Padre Ismar. Mas antes, olha, a cidade de Santa Maria do Suaçuí, de hoje até o dia 21 de setembro, tem a programação do 64º aniversário da Páscoa do Servo de Deus, Cônego Lafayette da Costa Coelho, um dos eventos religiosos mais tradicionais aqui da região. Então nós vamos conversar agora por telefone com o Padre Ismar Dias de Matos, ele que é autor de livros sobre Cônego Lafayette, conhecedor da sua história. Então nós vamos conversar com ele a partir de agora. Bom dia para o senhor, Padre Ismar. Bom dia. Muito bem, vamos falar então de Cônego Lafayette. Eu começo perguntando ao senhor, o que é que inspirou o senhor a escrever sobre a história desse servo de Deus? Olha, eu estava no seminário de Diamantina, então eu estava no lugar onde o Cônego também estudou, entendeu? E aí, eu falei assim, eu preciso escrever a história do Cônego Lafayette para ele não se tornar uma lenda. Escrever a história verdadeira. Porque essas pessoas importantes assim, o povo vai passando de boca em boca a sua história e essa história acaba virando lenda. Eu não queria que ele virasse lenda. É muito importante, perpetuar a história, né? É, claro. Muito bem. Olha, como é que a vida do servo de Deus retratado se relaciona com os desafios atuais enfrentados aí pelos fiéis? O que o senhor diria que na vida dele se relaciona com os desafios atuais? O Cônego Lafayette viveu aqui na região de Santa Maria do Suaçuí, São Sebastião do Maranhão, São José de Safira. A paróquia dele abrangia esses territórios todos, sabe? E ele era um homem inteiramente dedicado ao povo da paróquia, aos pobres, aos doentes. Ele tinha esses como seus prediletos, né? E a característica dele maior era a bênção da saúde. Então, ele viveu em prol desse povo. E por isso ele é tão lembrado por esse mesmo povo. E para o senhor teve alguma experiência assim pessoal que influenciou o senhor a escrever esses livros? Eu não tive experiência pessoal, porque eu nasci, ele já tinha falecido. E eu nasci fora de Minas Gerais, inclusive, né? Nasci lá no Paraná. Mas a minha família é daqui da região.
Então, quando a minha família veio para cá, eu vendo essas multidões de pessoas que iam ao túmulo do Conde Lafayette, aquilo então me chamou a atenção. E por isso eu quis escrever a história, para dar a esse povo informações que esse povo não tinha. Isso me fez ir ao Cerro, onde o cônego nasceu, ir a Diamantina, onde ele estudou, ir atrás de pessoas que o conheceram. Então, meu trabalho não foi pequeno, mas valeu a pena fazer tudo isso. Sem dúvida. Só poderia dar pra gente só um spoilerzinho, falar um pouquinho do que o senhor conta lá no livro, alguma história que o senhor tem ouvido sobre ele, só pra gente saber um pouquinho mais sobre o livro? Olha, eu falo no livro que aqui em Santa Maria, região, o povo, antes de levar um doente ao médico, ia à casa paroquial levar ao cônego. E quando o cônego falava assim, isso não é nada, não era realmente nada. Mas quando ele via que aquela pessoa não iria ser curada, ele dizia, olha, para Deus nada é impossível. Então foi assim, demorou muito tempo para perceber essa diferença de tratamento. Isso não é nada, não era nada. Para Deus nada é impossível. Ele não dizia que não tinha cura, ele não via a cura, entendeu? Então ele dizia assim. Então as pessoas, de um certo modo, ele não desenganava as pessoas, né? Porque eu não estou vendo a solução, mas para Deus tudo pode acontecer, né? Muito bem. Então é esse o fato maior dele. E o senhor falou, né, que teve algumas dificuldades para estar correndo atrás de informações. Quais que foram as maiores dificuldades que o senhor encontrou aí para escrever sobre essa vida espiritual, sobre a história dele? Quando eu comecei a escrever, já tinha quase 40 anos de falecimento. Agora está fazendo 64. Então muita gente já tinha morrido. Muita gente que conheceu e conviveu com ele já tinha morrido. Então eu encontrei pessoas que o conheceram, mas pessoas que já não tinham grande memória mais, né? E as pessoas ficavam com medo de dar um depoimento para algo tão sério, que é uma biografia. Mas eu falava, não tem problema, é para coisa boa, né? Mas a questão é essa, muita gente já tinha morrido. Certo. E se fosse deixado para depois, mais pessoas teriam morrido. Praticamente hoje, 64 anos depois, quase ninguém que está vivo conheceu pessoalmente. Muito bem. O senhor, como o senhor tem visto aí esse movimento lá em Santa Maria do Suaçuí, na Diocese de Guanhães aí, para a beatificação de Cônego Lafayette? Olha, eu acredito que o movimento poderia ser maior, né? Mas já é um movimento grande. Aqui na região e vários lugares da Diocese, todo dia 21 se celebra uma missa em prol dessa canonização. Aqui, mais ferrenhamente, esse dia é celebrado. Porque ele morreu 21 de setembro. Então, dia 21 de cada mês, como em Belo Horizonte, por exemplo, cada dia 28 é dia de São Judas Tadeu, aqui todo dia 21 é dia do Conde Lafayette, certo? Então, o povo vem de longe. Aqui vem gente de Itamaratiba, de Maranhão, de Jacuri, vem a pé para celebrar esse dia. Então o movimento é grande, mas o movimento precisa ser maior. Sem dúvida. O cônego precisa extrapolar os limites da nossa Diocese de Guanhães, chegar a Belo Horizonte. Para ser santo mesmo, precisa de muito mais conhecimento, mais visibilidade, a gente diria.
E toda a história dele merece, né, que isso tudo aconteça, que todos possam se envolver de uma forma mais intensificada nessa questão da beatificação, não só Santa Maria e algumas partes da diocese, algumas pessoas da diocese, mas que como um todo o povo possa abraçar, né, e caminhar junto aí, fortalecendo esse movimento para a beatificação, não é isso, Padre Ismar? Exatamente. Ele está para passar, vamos dizer assim, de degrau no processo. Hoje ele é servo de Deus. Sim. Mas está prestes a ser declarado venerável. Tem um documento que foi feito concluindo a causa na sua primeira fase, que é a fase diocesana, que é a positio. Então, quando essa positio for aprovada, o Santo Padre Leão XIV vai dar um decreto dizendo: o Cônego Lafayette encerra sua fase diocesana e passa a ser venerável. E aí, o pessoal que está aqui levando a causa dele adiante poderá apresentar milagres realizados por intermédio dele. Porque agora na fase de servo de Deus não pode ser apresentado nenhum milagre. Mas quando ele for venerável, aí sim ele poderá receber os milagres e apresentá-los, e aí ele virará beato Cônego Lafayette. Muito bem, Padre Ismar. Isso é importante só estar explicando, porque é bom que os ouvintes ouçam e entendam como é um processo, né? Não é tão simples assim quando se declara alguém como santo, né? A gente teve agora recentemente 2 declarados santos e agora, olha, eu estou explicando como é o processo. Não é tão simples, não é mesmo? Não é. Muito bem. E uma coisa que eu acho bacana é que a igreja, em mais de 400 anos que faz esse processo com essa meticulosidade toda, nunca descanonizou um santo, poderíamos dizer assim. Ela é lenta para fazer o processo, mas não volta atrás, ou seja, faz direitinho. Sim. Entendeu? Daí a seriedade, fala, né? até a gente errou, isso aqui foi apressado, não. A igreja não volta atrás, não porque ela seja intransigente, mas porque não precisou voltar atrás. Fez para valer. Muito bem. Olha, Padre Ismar, nós infelizmente estamos chegando ao finalzinho do nosso tempo, mas eu gostaria que o senhor dissesse, o livro do senhor ainda é possível a gente adquirir ou já se esgotaram? Como é que está para quem está nos ouvindo e tem interesse? Olha, ainda há alguns exemplares pela internet. Alguém que comprou, leu e vendeu de novo, sabe? Que aqui na paróquia o livro acabou, foi esgotado. Certo. A gente quer fazer outro assim que ele for declarado venerável. Escrever uma outra etapa da vida dele. Mas aquele livro, os que eu escrevi, 3 que eu escrevi, foram esgotados. Como que a pessoa deve buscar, Padre Ismar? Como que a pessoa deve buscar lá na internet para encontrar o livro? Só escrever Cônego Lafayette. O Lafayette é com Y no lugar do I e TTE, Lafayette. Entendeu? Certo. Da Costa Coelho, o nome dele. Lafayette da Costa Coelho. Pergunta livro, vai dar lá um livro que chama A Grandeza na Simplicidade. Entendeu? Muito bem. Então eu creio que no Mercado Livre deve encontrar alguns exemplares ainda para vender. Muito bem. E que Quer dizer, livro usado, né? Livro usado. Sim. Pode ser seminovo, mas já usado. Sim. E que venham próximos livros aí trazendo novas, né, as novas etapas aí. Se Deus quiser. Padre Ismar, muito obrigada pelo senhor ter falado com a gente. É importante, né, que toda a diocese tenha conhecimento, né, deste grande servo de Deus, Cônego Lafayette. Participe aí desse movimento em Santa Maria de Suaçuí para a beatificação dele. Mas no mais, muito obrigado, senhor, por ter falado com a gente e até uma próxima oportunidade. Só fica à vontade aí para se despedir dos ouvintes que estão nos acompanhando. Tá, muito obrigado a você por nos dar essa oportunidade de falar desse servo de Deus. Toda oportunidade que eu tenho, eu estou falando sobre ele, porque é meu interesse vê-lo
nos altares sendo adorado e glorificado, viu? Muito bem. Um abraço para você, para todos os ouvintes da nossa querida rádio. Muito bem. Mais uma vez, muito obrigada, Padre Ismar. Até mais. Até mais. Então tá aí, falei com o Padre Ismar Dias de Matos, falando aí sobre o servo de Deus, Cônego Lafayette, lá em Santa Maria do Suaçuí. Estará sendo celebrado de hoje até o dia 21 de setembro, né? O 64º aniversário da Páscoa do servo de Deus, Cônego Lafayette da Costa Coelho. Falamos um pouquinho, Padre Ismar que escreveu livros, né, sobre ele. Procure conhecer um pouco mais, né, que a gente possa aí reforçar esse movimento em prol da beatificação deste servo de Deus, Cônego Lafayette. Agora 11h44, a gente segue com Vida News.